Vamos dar início então à segunda aula da sabedoria e da experiência do rei Salomão, fundamentado no livro Kohelet. A particularidade do livro é que o livro de fato foi escrito pelo rei Salomão já depois de experiente, e hoje a abertura da aula é: a sabedoria resolverá os desafios da vida, né? O rei Salomão disse, na página 749, se vocês querem acompanhar, no capítulo 1 ainda, do versículo 16 ao 18, disse a mim mesmo, sou o rei Salomão falando, disse a mim mesmo, adquiri muita sabedoria. Ao fazê-lo, porém, conheci insensatez e loucura, e descobri que isso também é vão, pois em muita sabedoria há muita mágoa, e quem aumenta seu conhecimento, incrementa também seu sofrimento. Palavra de quem entende, palavra de quem acumulou muitos conhecimentos, como a gente viu na aula passada, relembramos textos que tínhamos estudado isso no primeiro semestre do ano passado, no livro Reis, do Sefer Melachim, que ele tinha adquirido tanta sabedoria que ninguém daquela época tinha a sabedoria que ele reuniu e conseguiu reunir e coletar. Então, depois de todos esses anos que ele coletou essa sabedoria, ele chegou à conclusão que ela também é vã. Tá bom, eu tenho conhecimento e eu vi que é vã. Onde chega? Tanta ciência para descobrir tanta coisa e para onde chegamos? Rabino, quando o senhor não tem uma coisa, o senhor quer. Quando o senhor tem, expressa. É isso. Ele tem muita sabedoria, ele expressou. Tipicamente cachê, né? Me parece que o fato de ser o rei Salomão escrevendo, ele vai filosofar algumas coisas. É capaz que quem tem, ele percebe que o sentido da vida não é isso, tem mais coisa. Aí, se vocês irem ainda na página 749, no capítulo 2, se conhecimento não vai resolver, diversão. Vamos para a gandaia, vamos brincar, ter prazer, vamos viver a vida. Talvez aqui eu retire a sensação do conhecimento, de sofrimento, de mágoa, e aí ele vai chegar também à conclusão: nem sabedoria e nem diversão. E de fato, os macabeus combateram os gregos, os epicuristas, que a vida é para ter prazer. Olha, vive a vida, não pensa que vai ter outra coisa depois, não tem nada, esquece. Agora, curta o que tem que curtir, e é isso aí. Os macabeus, na festa de Hanukkah, falando, não é bem assim. Mas os Kohanim, que eram os macabeus, não atacaram a matemática, a física, as ciências naturais. Não atacaram. Atacaram esta forma de entender a vida. Eles foram no ponto do ataque. E não atacaram nem mesmo a filosofia. Por exemplo, Aristóteles disse que Deus existe, onipotente, mas não onipresente. Não existe profecia, criação. Deus existe, mas não está preocupado se eu falo calúnia de alguém
maledicência de alguém. Ele não está preocupado com isso. E vem o judaísmo e diz, não, está assim. Mesmo essa diferença que temos com a filosofia aristotélica, o ataque não foi por isso. O ataque foi, na época de Hanukkah, dos Macabeus, foi por causa dessa valorização excessiva do físico, do prazer. E o rei Salomão chega à conclusão que também a diversão não é o caminho. E ele diz, procurei deliciar meu coração com vinho, para ver se vou tomar um bom vinho. Eu estava ontem em família, vendo uma parte da novela Schnitzel. Aí eu só sei que um casalzinho lá iam comemorar a entrada do dinheiro e ele queria comprar um vinho lá no restaurante. Então tinha vinho de 100 shekel, 1000 shekel, tem até de 10.000 shekel, tem, que seria um bom vinho, prazeroso, negócio assim, fenomenal, né? Então, isso aqui é só um sentido figurado, né? O vinho é no sentido figurado, assim como o sol tem um sentido figurado no livro Kohelet, vinho também tem um sentido figurado no livro Kohelet. Vinho significa prazer mundano. Então, se Aristóteles, o justo meio aristotélico, era para botar um equilíbrio entre a sabedoria e a diversão, Maimônides, nós sabemos, combater o extremismo. Não dá para ser muito para uma ponta, nem muito para outra ponta. Mas, afinal de contas, o rei Salomão está querendo dizer que a diversão não é o caminho, não vai resolver o problema da sua vida. Às vezes, como a gente viu na primeira aula, a diversão é a fuga da vida, não o entendimento da vida. Sabedoria, pelo visto, também não resolve. Então, o que resolve? Não é? E o fracasso da sabedoria, o fracasso da diversão, talvez a riqueza. Se eu tenho dinheiro, resolvo o problema. Então, diz o rei Salomão no capítulo 2, do versículo 4 ao 11, construí casas, plantei vinhedos, jardins, pomares, escavei poços de água, adquiri escravo, tinha para tudo. Tinha um que abre a porta, um que tira a roupa, outro que dá um copo d'água, copeiro, cozinheiro, passadeiro, passadeira, motorista, mordomo, tinha de tudo. Rebanhos de gado em quantidade maiores de que me precederam em Jerusalém. Acumulei prata e ouro. Concluí que tudo era vão e frustrante. Também não é. Então imagina, o homem estudou todos os conhecimentos. E ele atesta para mim, não adianta, não vai por esse caminho, porque esse caminho é frustrante. Tá bom, então vou para a gandaia, diversão. Também não vai resolver o problema, a vida você não vai resolver com gandaia. Bom, então vamos ser ricos, porque aí com a riqueza resolvemos o problema. Olha, construí, plantei, acumulei, tudo que você possa imaginar. Também não é. Isso não dá, está ficando difícil esse negócio. Qual era o problema? Ele queria... Nada resolvia. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Da vida. Mas olha o raciocínio que nós vamos fazer.
O Kohelet propõe que, embora não estejamos proibidos de buscar sabedoria, de acumular riqueza, não está proibido. E viver com diversão também não está proibido. Que até parece que nós temos que viver de forma aborrida. Não. Podemos nos divertir. Devemos nos divertir. Tem que estudar. Tem que conhecer. Tem que saber. Mas todos eles não conduzem à felicidade, e sim à satisfação. A satisfação engana a pessoa. Ele acha que está feliz. Não, ele está satisfeito. Ele tem prazer, ele fica satisfeito. Mas essa satisfação não quer dizer felicidade. É pontual. E é naquele momento. Ou uma pessoa que estudou muito, diplomada, ele tem um prazer. Já vê? Ele põe um diploma num quadro, ele faz né? Aí ele faz mais um curso, aí ele põe mais um diploma, aí mais outro curso. Tá bom, é muito importante, prazeroso, mas isso ainda não leva à felicidade. Ainda não leva. Bom, acumular riqueza, comprou isso, fez aquilo, tem aquilo, mas ele tem prazer, tem satisfação. Nada. É como o vinho, bom vinho também dá prazer. Tá bom, e aí? Aonde vai chegar? Então, conduz à satisfação e não à felicidade. E aí, conclusão do livro, que talvez cada aula eu vou ficar trazendo. Conclusão do livro. Eis a conclusão final. Teme a Deus e guarde seus mandamentos, pois nisto consiste todo o dever do homem. Essa é a conclusão. Concluindo. Aliás, a última aula do curso é: temer a Deus não é defeito, porque senão não dá para entender o rei Salomão. Temer a Deus também não significa ter medo de Deus. Eu não sei o português, se o português ele consegue expressar bem o que é Irat Elohim, Irei Shamayim, uma pessoa que tem Irat Shamayim. Mas esse temor é de reverência, de respeito a Deus, a tudo que Ele me pediu e recomendou para que eu fizesse. Isso leva à felicidade. Isso vai levar à felicidade. Pode ser que você não vai ter a satisfação. Pode ser que você não vai ter aquele prazer, mas você vai ter outra coisa, você vai ter felicidade, é outra coisa. Aquilo que o dinheiro te proporciona, é o dinheiro que te proporciona. Não dá para competir com o dinheiro. Aquilo que um bom vinho faz, é o bom vinho faz. Mas não vamos ficar discutindo satisfação e o prazer disso. Eu estudei em Sorbonne. Uau! Qual é o cavoto? Essa satisfação que ele tem de falar que estudou em Harvard ou em Sorbonne. Não adianta. Não é isso que estou falando. É realmente prazeroso falar isso. É muito bom. Mas tudo isso não vai levar à felicidade. Porque o rei Salomão acumulou sabedoria, o rei Salomão acumulou posses, o rei Salomão se divertiu porque era rei, brincou a beça, e no final a conclusão dele era: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Isso é uma obrigação, isso não é felicidade. Só quem teme e guarda vai sentir a felicidade, não dá para sentir antes disso. Não dá para... Por exemplo, nós já bebemos um bom vinho, dá para entender que o bom vinho traz prazer. Mas quem vive com temor a Deus e cumpre os mandamentos, ele tem uma realização de felicidade. Como é que eu vou explicar isso? Por causa da conexão da alma com Deus. Não tem... Só vivenciando. Não é racionalizado isso. Sim. Mesmo caso de cumprir os mandamentos, isso não pode dar simplesmente a satisfação do dever cumprido?
Não, porque muitas vezes, por exemplo, vou dar um exemplo. Quando eu casei, eu morei num apartamento no 13º andar. Aí eu subia de escada no Shabat, não tinha prazer nenhum com isso. Queria dizer que quando eu chegava lá em cima, eu não estava nem um pouquinho satisfeito de ter subido 3 andares de escada. Mas eu tinha uma coisa dentro de mim. Se eu entendi o Shabat, eu estava realizado com Deus. Se é certo que eu devo fazer e fiz o que fiz, eu tinha uma conexão de temor a Deus que fiz. É uma outra sensação que não vai ao cargo da satisfação e do prazer. Tá bom que no Shabat eu faço um kiddush, eu posso escolher um vinho tinto gostoso e fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu fiz o kiddush que Deus me mandou, aproveitei, já que eu sou humano de carne e osso, peguei um vinho golá lá bom e mandei bem. Muito bem, não está proibido fazer isso. Mas são relações e reações diferentes. Yom Kippur. Veja Yom Kippur. Yom Kippur é o ápice da felicidade de um judeu. Ele não tem prazer. Ele tem outra coisa lá naquele dia. Ele não tem prazer, não come, não bebe, não toma banho. Ele não tem nada, né? Se bobear, né? Se a gente tivesse tanto prazer desse Yom Kippur, a gente ia reproduzir ele várias vezes. Ninguém quer reproduzir. Tá bom lá para o Yom Kippur. Aliás, o grande rabino Israel Misalant disse, se tivesse Kippur em cada 60 anos, já ia ser uma maravilha. Agora, maravilha é que ele fez um cada ano. Cada ano tem uma vez. Aquilo que a gente sente em Yom Kippur não tem nada a ver com os prazeres, não tem nada a ver com satisfação, ali ao contrário, a gente fica privado de satisfação e brota alguma coisa lá naquele momento que é outra coisa. Aquilo a gente pode chamar de vínculo com felicidade, porque é a minha alma com Deus, é a minha alma com Deus. Não é possível que só rico vai ser feliz. Por isso não é possível que só o intelectual será feliz. Não é possível. A felicidade é algo do vínculo da alma com Deus, independentemente das condições socioeconômicas dele, da cognição que Deus deu a ele, porque afinal de contas já viemos lá com um DNA montado, mais ou menos, precisa ser desenvolvido, ok, mas já tem alguma coisa lá. Eu posso botar o Schumacher num Fiat 147, ele não vai fazer milagre, o Fiat é 147. Então, existem certas coisas que assim não, né? Por quê? Porque senão seríamos o judaísmo do determinismo. Então, quer dizer, a pessoa que é rica, a pessoa que é intelectual, que pode ter prazer, esse será feliz, e aquele que não tem tanto não será feliz. Não é possível algo desse sentido conceber. O que sim nós vamos falar é, se você pode, e Deus te abençoou, com sabedoria, com diversão, com riqueza, tema a Deus, faça os mandamentos com esse enredo. Mas não quer dizer que se eu não tiver esse enredo, então eu não serei feliz. Não. No livro, ele está escrevendo um livro agora. Ele está querendo construir um raciocínio. Ele já não quer ir direto. Para ele seria muito simples. Olha, eu vou falar uma coisa, tem que temer a Deus, cumprir os mandamentos e ponto final. Não. Ele fala, vocês me conheceram, vocês viram que eu fui o mais sábio de todos que existiu na minha época. Verdade? Aí todo mundo, sim. Eu queria dizer que a sabedoria não resolve. O entendimento da vida. Nós temos perguntas da vida que a sabedoria vai e não chega. O diversão, quando a gente fica agoniado, que a gente não chega e não entende as coisas, então a gente vai para a diversão. A diversão parece uma fuga. Bom, então vamos para a riqueza.
A riqueza gera satisfação. O que o rei Salomão está querendo dizer? Que ele, com a potência que foi, ele esbarrou com tudo isso ao longo da vida e vai conduzindo o leitor a chegar à conclusão com ele, que na vida dele ele testou, para que o homem aprendesse com a experiência dele, que o resumo da ópera é isso aqui: temer a Deus e cumprir os mandamentos. Na página 750, se vocês olharem no capítulo 2, do 14 a 17, então as doenças, os vírus, não distinguem o sábio e o ignorante. O governante ideal, lá no pensamento do Platão, era um filósofo. Na história de Israel, Moshe e rei Salomão eram pessoas inteligentes, pessoas com sabedoria. Já os filhos deles não foram. O filho de Salomão foi um desastre, o Rehavam. Filhos de Moshe não apareceram na história para contar nada, zero. Então, o que ele quer mostrar? Que os problemas da vida, o entendimento da vida, a felicidade, a busca do vínculo com Deus é o que gera a felicidade na visão do Kohelet. As demais não resolvem. Como é que vai resolver o problema, o vínculo com Deus para as adversidades que passamos? Ok, boa pergunta. E aí temos livros para isso. As adversidades, seja da área de saúde, da área econômica, da área política, da área social, todas as adversidades que passamos, se existe um Deus e o vínculo com Ele é o que gera a felicidade, por que das adversidades? Para o temente a Deus. Livro maior para explicar isso é o Jó. É o melhor livro para escrever, do Tanar, que publica um pensamento como um homem temente a Deus sofre. Então, o que hoje o rei Salomão está disparando em nós é apenas dizer: olha, eu tive uma experiência de vida, rico, inteligente, brinquei, fiz farra, nada disso. Nada disso resolve. O entendimento da vida vai se dar quando temermos a Deus e vincularmos com Ele na obediência dos mandamentos. Ponto. É a proposta do livro. Porque aqui consiste todo o dever do homem. Quiser colar Adam, está escrito. Quiser colar Adam está escrito. Homem. Portanto, não está escrito que o dever é do rabino, dever só do religioso, ou agora ficou por causa dessa série Haridi, só do Haridi. Não, o dever é de todos. Como assim? É de todo. Nem mesmo ele fala judeu. Quiser cole Israel. Não, quiser cole Adam. Também o ser humano que não é judeu, ele deve meditar que não é a sabedoria, não é a riqueza, não é o divertimento, e sim o temor a Deus e os mandamentos. Ou seja, todos nós, toda a humanidade busca a felicidade. Aliás, matéria dos filósofos, todos tentaram definir a felicidade. O problema de diferenciar da satisfação era um problema que os macabeus enfrentaram com os epicuristas da época, porque para ele ser feliz era ser belo. E o que fazer com uma pessoa que não é bela? Infeliz. Pronto. Resolve-se o problema. Ou bebe mais vinho para se achar bonito. Quer dizer, não tinha muita saída naquela sociedade. Ou você era forte, e se você não era um gladiador, se você não é um Hércules,
bebe vinho para fingir que é Hércules. Era a sociedade que primava pela estética, pelo belo. O judaísmo vem e fala, para. Não somos nem contra, mas não é isso. Não é isso. Nós podemos diferenciar, devemos diferenciar o conceito, né, da felicidade. E aí, na página 750, no capítulo 2, 20, tem um versículo muito bom. E meu coração desesperou-se por todo o trabalho que fiz sob o sol. Chegou um momento que eu fiquei desesperado, porque eu acumulei riqueza, acumulei títulos de conhecimento, sabedoria, me diverti, tenho de tudo do bom, do melhor. E aí, essa palavra, todo o trabalho que fiz sob o sol é toda a minha vida. Se eu me dedicar só nessas 3 frentes, vai ficar um vazio no final. Ficará um vazio. E aí a gente tem que responder o seguinte: o objetivo educacional precisa levar em consideração a experiência do rei Salomão. Por exemplo, educar para a sabedoria, vocês acham importante? Educar para a riqueza, ou seja, você tem que ter, eu vou educar meus filhos para ter conhecimento, ter diploma, trabalhar, ter dinheiro, viver bem. É correto? Não fique com vergonha de dizer que sim. Sim, a gente quer educar eles para a sabedoria, a gente quer educar eles para a riqueza, a gente tem que educar para o prazer e para a diversão também, mas está faltando educar para os mandamentos e temer a Deus, porque se a gente ficar só nessa área da educação, a gente não vai... Não há dúvida que é um complemento, pode ser até a parte principal, mas é um conjunto de coisas. Eu concordo, mas o que faz uma pessoa que não teve uma azar de acumular riqueza? O que faz? Ele vai ser infeliz? Não, se ele não ficou rico, mas não ficou miserável, ele pode ser feliz com coisas melhores. O rico e o pobre é uma dose de comida diferente, é uma qualidade diferente, é morar num lugar diferente. Mas todo mundo dorme X horas, todo mundo acorda. As necessidades são parecidas. Perfeito. Então o que eu estou querendo mostrar é só o que o Kohelet quer. Ou seja, eu vou educar o meu filho para a sabedoria, sim, mas se eu ficar só nisso, eu tenho que ver o meu filho, o meu aluno, holisticamente, e a neshama dele. Ok, muito bem, fez Sorbonne, fez isso, fez aquilo, PhD, VHD, VJE, mas e aí? Tá bom, já tem tudo isso. So, next. A parte interna. O vínculo dele com Hashem, o vínculo dele com a história, o destino histórico de uma nação, vai depender. Claro, se pessoas são sábias, se pessoas são ricas, se as pessoas têm prazer e diversão, estão de bem, mas next. Mas o rei Salomão falou: eu passei por tudo isso e vi vazio. Eu não quero aqui, também não seria muito agradável, né? Ético, principalmente. Quantos ricos vivem na depressão? Quantos? Países baixos da Europa, que têm as melhores taxas de educação e índice de desenvolvimento de renda per capita. Quanto a taxa de suicídio naqueles países? Eu não dá para entender. Sinceramente, não dá para me entender. Como é que lá as pessoas estão indo ao suicídio? Está tudo resolvido racionalmente nos números. É porque eles não estudaram Kohelet. Eles não viram que isso não fecha a equação do homem. Quiser colar Adão, não é só para judeu, é para ser humano. Quiser colar Adão, não viram, não tiveram uma experiência de estar na rua Cravinho 61, não viram. Sim. Sim. Ele Ele viveu bem miseravelmente, sim. Se ele estava faltando alguma coisa, ele
É a biografia de um personagem que soube lidar com a situação que ele ficou circunscrita. Aliás, não precisamos ir longe, gente. Se a gente voltar para trás, eu fico vendo meus avós, quando me contavam histórias, como eles moravam, como eles viviam, e eram felizes. E não tinham quase nada. Porque o nada é difícil de definir, né? O nada é uma coisa absoluta que não dá para definir. Quase nada. E hoje você vê as pessoas têm e parece que não tem. Eles têm e parece que não tem. Por que parece? Porque não sei, não está bem com ele mesmo. Mas por que ele não está bem com ele mesmo? Afinal de contas, se a gente fosse racionalizar, você está muito melhor que teu avô. Mas o ser humano da época do rei Salomão era diferente do ser humano que estava no Egito com Moshe. E o ser humano, diferentes sempre vão ser, porque a sociedade em que vivemos é diferente. Então, o judeu que era escravo no Egito, depois do judeu que ficou no deserto, depois tínhamos o judeu que viveu o reinado do Davi, depois temos o judeu que viveu a Inquisição, depois tínhamos o judeu que viveu o nazismo, por exemplo, e temos o judeu que está em Manhattan, e temos o judeu que está em Melbourne, e temos de tudo. Aí está a busca da felicidade. Eu tento procurar entender o livro da forma como eu acho que o autor quis dizer para nós. O que ele está querendo mostrar? É como se eu chamasse aqui um empresário judeu e falasse, olha, eu fiz de tudo, eu tenho isso, eu posso dizer uma coisa para vocês? É isso. Talvez vocês vão entender o que o rei Salomão fez há muito tempo atrás. Muito tempo. E judeus da filantropia, a gente podia trazer um deles aqui, para vocês ouvirem o que eles estão falando. Eu tenho isso. Uma vez eu levei para falar para os alunos. Os alunos falaram, não, depois que ele chegou ali é fácil ficar dando a lição de moral. Rav, deixa eu chegar lá também que eu vou fazer lição de moral que nem ele. Não é assim. É que ele realmente está lá por uma missão. Não é outro motivo. A pessoa que está lá está por uma missão. A pessoa que está em outro lugar tem outra missão. E o que acontece? Agora, de ambas as missões precisam chegar a uma conclusão. Qual a conclusão? Temor a Deus, cumprir os mandamentos. Ponto. Rabino, caberia, algumas escolas falam educar para que as crianças sejam felizes. Caberia. Mas que fica vago, né? As crianças são os pais das crianças, né? Fica vago. Tem que é preciso explicar quais são os objetivos. Como é que eu vou trabalhar crianças felizes? É isso. Como eu chego a tornar as crianças felizes? E me parece que o vínculo espiritual torna crianças felizes. O dever de temer a Deus e cumprir os mandamentos... Tornar a pessoa feliz, é isso. É a felicidade, isso. Mas, Rabino, não falam que a felicidade é feita de vários momentos de prazer? Isso é uma filosofia grega que tornou o mundo ocidental... O mundo ocidental ele foi construído assim. As vitrines do shopping vendem felicidade. Em outras palavras, deixa a sua mulher feliz, compre isso para ela. Pode perguntar se não ficam felizes. Elas ficam alegres. Felicidade, gente, felicidade. A felicidade é vínculo espiritual. Ponto. Para que deixar a televisão me dizer o que é felicidade? O Shopping Center Iguatemi não vai definir felicidade para mim. E nem o Eldorado e nem aquele JK. O Oscar Freire também não. Aliás, o Oscar Freire está em baixa comigo.
sábado à tarde, choveu. Eu vim para a sinagoga quando eu julguei que a chuva estava melhorzinha, porque estava realmente chovendo muito forte. E de fato a chuva estava melhorzinha. Quando eu cheguei na Oscar Freire com a ministra, que é um lugar que sempre passo, e sempre falo bem da Oscar Freire para vocês, né? É uma caminhada terapêutica. Eu me sinto às vezes andando Platão e Sócrates, sabe? Andando assim na Oscar Freire. E, de repente, simplesmente, eu não estava na Oscar Freire. O que eu vi na minha frente era o Rio Negro do Amazonas, sabe? Era um negócio assim, não era possível pisar naquela calçada para atravessar, porque, eu não estou exagerando, a água chegava quase até o joelho. As pessoas levantaram a calça, as mulheres que estavam de sapatilha tiraram a sapatilha e andavam. E eu falei, eu não vou andar assim. Oscar Freire, que decepção. Decepção. Depois, não sei. Mas devia estar funcionando melhor, desculpa. Né? A gente. Não. Eu já vi chuvarada em Israel. Em Israel não tem Oscar Freire, mas funciona. Lá funciona. Pode ser que tenha uma rua que a prefeitura não fez direito. Espero que não seja uma rua de Haridi. O televisor disse que faltou o cajado. Faltou o cajado. Sim. A gente tem que definir, explicar felicidade. A felicidade é um bem-estar, é uma sensação. É um estado de espírito. É um estado de espírito. Sim. Deve ser uma sensação de uma. A felicidade é isso. É isso, é um vínculo, é isso. Então, existem pessoas que realmente bastam ter essa conexão com Deus para ser feliz. Não é nada. Não é mais nada. Não. Isso é extremo. Falar mais nada é extremo, porque eu não estou no mundo das almas. Preciso comer, preciso beber, preciso botar roupa. Então, Não. como é que o pobrezinho, estou falando abaixo da linha da pobreza, não estou falando de pobre só. Certo. Falando abaixo da linha da pobreza. Como é que ele pode ter felicidade só? Exatamente, como o senhor falou, não pode ser só isso. Ele tem que comer, ele tem que não é só isso. Tomar banho, ele tem que ter água encanada. O mandamento, ok. Então vamos lá. Então, vamos lá. Eu não posso deixar, nem eu nem vocês, não podemos deixar ninguém nessa situação. Isso é um mandamento. Olha onde a gente vai chegar. A partir do momento que existe pessoas assim, e eu sei que elas existem, ou seja, eu conheço alguém que está assim, eu não vou conseguir ficar feliz. Por causa dele eu não vou ficar feliz. Esse é o sentido judaico. Por quê? Porque Zé Coladão. Porque eu tenho que ter temor a Deus e cumprir os mandamentos. Aquele cara está numa situação abaixo do nível, acabou a felicidade. Acabou a felicidade. Como é que eu posso estar feliz sabendo que tem essa pessoa que eu conheço, que tem pessoas no mundo inteiro? Eu não vou resolver o problema do mundo inteiro. Comecemos a resolver o problema da pessoa que você conhece. Aquela pessoa que você conhece, você precisa fazer com que ela não esteja abaixo do nível razoável. Se ela está abaixo do nível razoável, a Torá me garante que eu não serei feliz. Eu não sei, não é ele.
eu não serei feliz. Porque a gente acha que ele não será. Não, eu não serei feliz. Porque eu sei que ele precisa. Então, como? É um mandamento. O mandamento, você tem que levantar a pessoa. Você não está levantando a pessoa, você sabe que ele existe, você conhece ele, você não vai ficar feliz. Você não vai ficar feliz. É assim que temos que ver a coisa. A infelicidade é para aquele que pode fazer algo e não faz, não para aquele que não pode. E aliás, o mundo foi criado assim. O mundo foi criado com excedência de um lado e insuficiência de outro, para que houvesse relação. Porque se não houvesse relação entre nós, não haveria mandamentos. Cada um ia viver que nem um robô. Chegávamos aqui, agora tem aula na Cravinhos. Vamos beber água. Sheakol nihya bidvaro. Vamos dormir, vamos. Shema. Não. Existe uma relação de excedência, abundância e de insuficiência. Existe uma relação de excesso de temor e de displicência. Relação, ensino, envolvimento. Como pode ficar feliz uma pessoa sabendo que tem pessoas abaixo do nível de pobreza, ou pessoas que nesse momento estão abandonando o judaísmo? Como é que eu vou ficar feliz? Eu estou abandonando o judaísmo, mas eu vou ficar feliz como? Não tem como ficar feliz. Toda vez que eu tenho essa percepção que o outro falta algo que eu tenho em excesso e poderia fazer e não estou conseguindo, ou não quero, ou eu finjo que não vejo, etc., eu não vou seguir, eu não vou ficar feliz. Ponto. Estamos todos infelizes. Não, por isso que a gente tem que ter em mente, não vamos resolver o mundo inteiro, porque senão a gente vai ficar frustrado, mas eu tenho que resolver um que está ao meu alcance. Resolvi vai te dar felicidade. Eu acho não, é o que a Torá diz. É o que a Torá diz. Depois mais um. Depois mais um. É o que a Torá diz e é o que o ser humano sente. A quantidade que o ser precisa ver e saber, não tanto sentir. Existe gente que precisa ler e ouvir. E há muitos que não é só ler e ouvir, mas também sentir. Aí depende de quão satisfeito ser escutado. Tem gente que só de ler já pega. mas tem gente que precisa ler, aprender E vivenciar. Não seria bom para o homem comer, beber e se dedicar ao seu trabalho? Seria ótimo isso. Compreendi que isso só por Deus pode ser concedido. E olha só que interessante, eu encontrei na mitologia grega, Midas, o rei grego, pedia aos deuses que tudo que sua mão tocasse se tornaria ouro. Olha que beleza isso. E assim foi concedido, já que ele pediu. A maçã lhe tocou, virou ouro. A água lhe tocou, virou ouro. A carne lhe tocou, virou ouro. Tudo virou ouro. Agora Midas não tinha o que comer e beber. O que o rei Salomão está falando de novo sabe, a gente pensa que isso tudo sai de Yom Kippur, a gente senta e come. Agora estou feliz porque comi? Não, estou satisfeito. Eu estava com fome, dor de cabeça,
e agora comi, bebi, hidratei. A felicidade é algo que extrapola, é o vínculo espiritual. Se a gente ir para os extremos do prazer, aí vamos reproduzir a história do Midas. Tudo é ouro, põe a mão, vira ouro, não tem nem o que comer e beber agora. Ou seja, não vamos por esse caminho, tornando tudo ouro e não ter saúde, por exemplo. O que adiantou o ouro? Né? Se a pessoa tem ouro e não tem saúde, não resolveu nada, ponto. Não seria bom o homem comer, beber e se dedicar ao seu trabalho? Porém, compreendi que isso só por Deus pode ser concedido. Comida, bebida, trabalho. Uma pessoa que é um mandamento de Deus. Olhar para ele e falar, eu tenho o que Deus me mandou. Eu tenho que o Deus... E ir na relação, mas eu quero ir mais. Deus, me dê mais. Eu vou fazer por onde? E vincular com Deus, vincular com Deus, vincular com Deus. Muito bem. Como se pode entender esse versículo? Uma forma é, na hora da refeição, concentração. Sabe que tem Bishat, a Seudá, Shat Bilhamah. Parece que é a hora do combate. Nossos sábios escrevem que na hora de comer, a pessoa precisa concentrar. Não pode ficar, porque pode engasgar, pode acontecer alguns acidentes na hora da comida. Como na guerra, a pessoa tem que estar concentrada, o soldado tem que estar concentrado, na hora da refeição também. Quando você quer falar de Torá, tem que ver o momento que você vai falar de Torá na refeição. Então, por exemplo, entre a comida quente e a sobremesa. Ok, uma parada ali, vou falar de Torá, ou eu vou cantar. Acabei de comer agora eu vou cantar. Mas não posso com um melão na boca. Isso, tem lei sobre isso, que não é educado, é perigoso, é sacanar comer e cantar ao mesmo tempo, comer e conversar ao mesmo tempo, etc. Todo esforço, trabalho, sabedoria, alimentos são concedidos por Deus, daí o mandamento de rezar antes de comer, depois de comer. E o Rabi Yosef Karo dizia, receber dos outros sem trabalho se chama o pão da vergonha. Então, todo mundo quer realmente comer fruto do seu trabalho, do seu suor. Então, agradecer a Deus. Mefanes otanu, tamid, becholion, becholé, pochá. Mas, quando a gente vem com celular, games, para a mesa de comer, aí, olha só como é o judaísmo. Se para falar de Torá, eu vou esperar o quente para a sobremesa. Acabei o quente para falar de Torá. Para cantar, entre um prato e outro. Para celular... Toda vez tem direito. Agora você faz na mesa, senta na mesa as pessoas e os celulares, né? Tem um lugarzinho, tá, fica, tem guardanapo e tal, e o porta-celular. Aí ele já fica lá também bonitinho e tal. Tudo isso, não precisa ouvir os médicos, os psicólogos, que é mal sentar, comer, ver televisão, fazer isso, fazer aquilo. Comer, concentração, brachá, isso, aquilo. A gente tem que se policiar nisso. Então, veja como um simples versículo do Kohelet mostra para nós, ok, comer, beber, como eu torno esse comer e beber rico? Quando eu faço brachá, quando eu faço brachá depois, quando eu falo de Torá no meio, quando eu canto para Deus, eu faço vínculos espirituais. Eu não deixo a parte material tomar conta daquele momento. Aquele momento é material porque eu sou ser humano, eu preciso comer. Eu vou gostar de comer algo bem temperado, mas eu não posso restringir aquele momento só pelo lado físico. Isso é temer a Deus, isso é observar os mandamentos. Ou seja, toda a minha vida eu vou procurar
no negócio, no trabalho, na refeição, no relacionamento. Tudo eu vou procurar vínculo com Deus. Tudo. Nada não tem Deus no meio. A comida, a bebida, o trabalho, o relacionamento, tudo é Deus, tudo. Mas como eu vou fazer? Sem exagero, claro. Aí a pessoa pode me entender, tudo é Deus, tudo é Deus. Você vai ficar meio fanático? Não. Creiam-me que fanáticos são os que não pensam em Deus e tiraram Deus da vida. Esses são fanáticos, porque eles se matam pelo dinheiro. Eles não dormem pelo dinheiro. Não vem a família pelo dinheiro. Esses são fanáticos. A pessoa que vem à sinagoga, sai da sinagoga, vai ao trabalho, esse não é fanático. Esse está buscando o ponto de equilíbrio. Esse está buscando o vínculo com Deus. Esse não tem nada de fanático. Muito pelo contrário. Esse está dando sentido à experiência do rei Salomão. Eu construí, eu plantei, eu acumulei, eu brinquei, mas eu rezei, eu estudei, eu entendi que tudo vem de Deus. Muda o sentido da vida. Sim. O último item Rabino Yosef Karo. Como que fica as pessoas que vão lá empenhar de novo, a gente tem que trabalhar o ideal para aquilo ser temporário. Aquilo tem que ser temporário. Temporário em todos os sentidos. Eu explico. É do Talmud, mais do que dar o peixe, ensinarei ele a pescar. Eu posso ficar dando peixe para ele, mas eu quero dar peixe, ensinar ele a pescar para ele poder obter a seu próprio sustento. Isso é um tipo de temporário. Outro temporário são pessoas que, por exemplo, se aposentaram e já não podem mais trabalhar. Isso é um outro tipo de temporário. Durante X anos trabalharam, depois. Mas o Teniad, ele tem que continuar fazendo isso e nós temos que trabalhar para que seja temporário, sempre. Se a gente vê uma pessoa de 35 anos recebendo do Teniad, a gente tem que imediatamente se mobilizar para botar essa pessoa de 35 anos para pescar. Não é possível. É por aí o caminho. Se não, é o que o Rabi Yosef Karo falou. Olha o Rabi Yosef Karo. Claro, eu vou pegar uma pessoa, calma, vamos dar para ele isso não vai faltar nada para você, fica tranquilo, tal. Next, porque senão vai virar, com todo o meu respeito, ele vai ficar toda hora recebendo a bandeja, não é bom. Vamos arrumar um emprego para ele. A gente tem que se mobilizar, arrumar um trabalho para essa pessoa. Essa pessoa não pode ficar sem trabalho. Se essa pessoa eu conheço, e eu não consigo, eu tenho que mobilizar para arrumar um trabalho para ele. Se não, então, ver alguém que pode ajudar a dar trabalho para a pessoa. Senão a gente vai ficar infeliz. Ponto. É isso que é receber dos outros sem trabalho. Tem que receber um trabalho, não é melhor? É isso que o Rabi Yosef Karo falou. Então esses são temporários também, porque eles estão agora assim, a gente tem que acreditar que a vida toda, então, a vida eles fizeram o que puderam fazer e agora a gente tem que dar a mão para eles, está certo? Teniad, dá a mão para eles, está correto, mas eu estou falando num outro caso. Digamos que apareceu uma pessoa lá de 30 anos, 40 anos, tem que ser, o temporário ali é outra coisa. Falei, escuta, eu vou te ajudar. Imediatamente, alô, não, precisa arrumar um trabalho para esse cara, tá louco? Não pode deixar esse cara assim. E
e fala como cultura, e cada um dentro do seu nível de alcance. Tá? Então é isso, gente. O que eu queria dizer hoje foi a aula da experiência do rei Salomão. O rei Salomão vivenciou acúmulo de riqueza, vivenciou acúmulo de sabedoria, vivenciou os prazeres mais variados que um monarca pode ter e concluiu que tudo é vão, não resolve. O que resolve? Temor a Deus e cumprir os mandamentos. Muito obrigado pela atenção de todos. Então, pessoal, eu queria convidar vocês para se inscrever na página do YouTube da nossa sinagoga. Com isso, você vai receber semanalmente, automaticamente, uma série de conteúdo judaico, tenho absoluta certeza, que vai aproximar você do judaísmo. Eu tenho certeza que você vai gostar. Então, para isso, se inscreva nessa página e você vai encontrar lá mais de 200 vídeos que poderão, sem dúvida alguma, ajudar você a compreender cada vez mais quem você é e a beleza da história do povo de Israel. Eu conto com você. Nos procure. Até lá!